paramos a última aula para fazer o plano de ação, agora a gente vai voltar. Então, a aula 2 da apostila de vocês, da autorregulada, ela se refere à energia. Quem não recebeu a apostila vai vendo por aqui pelo vídeo, e quem recebeu vai responder na própria apostila, que após o retorno isso vai valer ponto para a gente, tá? Então, a energia não se destrói e nem se cria. Numa penúltima aula, eu coloquei para vocês sobre as formas e fontes de energia. A energia hídrica, hidrelétrica, a energia eólica, que é o vento, a energia nuclear, que é através de elementos radioativos. Eu coloquei energia solar. Então, nós comentamos um pouquinho de cada uma delas. Então, agora a gente vai prosseguir, né? Então, discutir energia não é uma tarefa fácil. Se existisse uma forma única de energia na natureza, isso seria um pouco mais fácil, né? Então, nós vimos várias fontes de energia e formas. O que fazemos no nosso dia a dia envolve, de alguma forma, energia. Então, o primeiro tipo de energia que a gente ouve falar é a energia dos alimentos que nós consumimos. Aqui nós vamos ver a energia da água, né, que movimenta as turbinas das hidrelétricas, que eu já falei com vocês. Também falo aqui, né, que vem a energia contida nos alimentos, que nos dão energia para praticar as atividades. A energia dos combustíveis fósseis, gasolina, gás natural, né, óleo diesel, né? Então, essa imagem aqui demonstra pelo menos vários tipos de energia. A solar, essas placas fotovoltaicas, a água, né, que movimenta as turbinas, esses moinhos, que seria a energia eólica, e aqui me parece, não tenho certeza, mas parece uma energia nuclear, né? Mas, não, eles botam aqui combustíveis fósseis, né, que é através da queima de gasolina. Qual o problema desse tipo de fonte de energia? É a poluição, tá? Aí vem aqui. Em diferentes campos da ciência, lidamos com energia. Os biólogos, os químicos, os físicos, os engenheiros e de outras profissões estudam um pouco sobre energia. Graças ao estudo e controle de diferentes formas e fontes de energia, né, podemos adotar diversas formas, transformar de diversas maneiras, né? Esse princípio científico chama lei do princípio da conservação de energia. Então, ele diz o seguinte: na natureza, a energia não pode ser criada nem destruída, mas ela pode ser transformada. Então, eu não crio energia, nem destruo energia, mas eu posso pegar a água e produzir energia, tá? Então, essa a gente chama de lei da conservação. Aqui, nesse esquema abaixo, a gente tem um exemplo da fotossíntese, né? A fotossíntese, as plantas autotróficas, ou seja, as que produzem seu próprio alimento, elas têm a capacidade de produzir sua própria energia, através de uma fonte que é o sol, né? Então, bota aqui, quando um herbívoro, um animal que se alimenta de plantas, consome a planta, ele também está consumindo energia, né? Então, a gente chama isso de cadeia alimentar, né? Ou seja, a parte da energia luminosa que penetra na planta é convertida em energia química, que vai produzir a glicose para a planta. E depois vai ser transformada em energia mecânica, que é a energia do movimento, né? Então, aqui vem um exemplo, a gente não vai se atentar ao processo de fotossíntese, que não cabe ao 9º ano, né? Mas só para lembrar, através da luz solar, ele absorve, né, gás carbônico e libera oxigênio. E produz o quê? A glicose, que é o açúcar, que é o alimento para a planta. Outro exemplo de transformação energética ocorre nas hidrelétricas, né? A água encontra-se represada, armazenada, então ela tem uma energia potencial. O que é energia potencial? A energia que ela tem armazenada, que ela pode utilizar ou não. Então, a água tem essa grande quantidade de energia. Quanto mais água eu tenho na represa, mais íngreme, mais a turbina se movimenta. A turbina é como se fosse a hélice de um ventilador, tá? Então, a energia potencial da água vai sendo convertida em energia cinética. O que é energia cinética? Se a energia potencial é a energia que ela tem armazenada, a energia cinética é a energia do movimento, tá? E ela vai passando pelos aqueles dutos e movimentando a turbina. Quanto mais movimenta a turbina, maior a quantidade de energia elétrica produzida, tá? Então, por isso que quando houve aquele período de pouca chuva, as hidrelétricas ficaram com problemas seríssimos, porque se eu tenho pouca água por conta de pouca chuva, eu vou ter pouco movimento das turbinas. Se eu tenho pouco movimento das turbinas, eu vou ter pouca produção de eletricidade.
Então, na época, a conta de luz ficou mais cara, que eles começaram a usar as termoelétricas. O que são termoelétricas? São usinas que usam gasolina, diesel, né? Combustíveis fósseis para produzir eletricidade. Qual o problema disso? O custo é maior e a produção de gás carbônico, de poluição para a atmosfera. Tá? Nenhuma fonte de energia é totalmente limpa e santa, né? Vamos dizer assim. Mas a solar e a eólica, elas produzem menos problemas para a natureza. Então, aqui eu falo das turbinas girando, já falei em uma outra aula. Mas aqui no desenho, vou falar um pouquinho novamente. Essa força eletromotriz é o movimento que a turbina faz, né? Isso faz com que ocorra a conversão de energia cinética, que é a energia do movimento, a energia potencial que eu tenho armazenada. A energia cinética é a energia do movimento. Essa energia cinética vai ser transformada em energia elétrica, né? Então, as turbinas, a gente chama de força eletromotriz, que é o movimento dessas turbinas gerando eletricidade, né? Gera corrente elétrica entre dois pontos, que é armazenada e é transmitida a várias regiões do país, né? Aqui é o desenho, vocês podem ver, eu tenho reservatório, quanto mais cheio o reservatório, maior a velocidade da água. Essa água vem pelo duto, que é uma tubulação, e a turbina se movimenta, igual a hélice de um ventilador. Quanto mais ela se movimenta, com maior velocidade, maior geração de eletricidade. E vem aqui para as linhas de transmissão e ela volta para o rio. Qual o problema? A hidrelétrica, mesmo assim, ela produz destruição ambiental, porque eu tenho que fazer toda essa construção em um rio, em um lago, né, concorrente. O que acontece? Peixes, animais em geral da água, pessoas que moram são retiradas desse local para quê? Para fazer toda essa obra. Então, mexe sim com o ecossistema. Ela não produz gases, né, em grande quantidade, como gás carbônico para poluir a atmosfera. Então, a gente diz que é energia limpa, mas em contrapartida, ela tem que devastar uma determinada área. Aí eu vou querer que vocês comecem a fazer atividade aí na apostila de vocês. Quem não tem ainda apostila vai fazer no caderno e quando a apostila chegar vai passar, porque quando voltar essa apostila para a gente vai valer no mínimo 2 pontos de trabalho, vai ficar como trabalho, tá? Então, Lucas é um aluno de uma escola estadual no interior do Rio de Janeiro. Ele ganhou um celular novo dos seus pais, faz pouco tempo. Embora eles o tenham proibido de levar o aparelho para a escola, ninguém obedece essa regra, né? Para não atrapalhar nas aulas, ele insiste em desobedecer e leva escondido. Quem diria que eu estaria lendo isso, né? Hoje o celular virou parte do nosso estudo, né? Vira e mexe, ele deixa sempre o aparelho no vibrador e vira e mexe o aparelho vibra. E o som do recebimento de uma mensagem produz um som que pode encomendar o professor concentrado no momento. Ele recebe tantas mensagens que no final do dia a energia acumulada no aparelho está muito baixa. Ou seja, gente, em outras palavras, o aparelho descarregou, né? A sua bateria, que o aparelho funcionasse no dia seguinte. Com base nessa situação, ele quer que você responda aí na letra A. Você acha que a postura do Lucas é adequada? Primeiro, de levar ou não o celular, né? E dele botar no silenciador? Então, vocês vão dar a opinião de vocês. Essa daí é uma questão aberta. Que conselho você daria a ele em relação ao uso do aparelho nas aulas, né? O próprio texto diz. O ideal é não levar, né? Até para não retirar a sua concentração. Mas nos dias de hoje, né? Em algumas aulas minhas, por exemplo, vocês usariam o celular numa brincadeira da tabela periódica. Então, em algumas oportunidades na sala de aula, ele é útil sim, mas ele sendo usado de forma inadequada, não é legal. Então, pode ajudar vocês a responderem, mas essa é uma questão de opinião, né? A B. Para o aparelho vibrar, ele necessita de ter energia acumulada em sua bateria. Se você analisar bem, perceberá o princípio de conservação de energia. Então, quando eu tenho energia armazenada, eu tenho lei da conservação de energia, que é a bateria do celular. Diga quais energias são convertidas em quais, neste exemplo. Que energia eu converto nessa, gente? Eu vou ter energia cinética, né? Sendo convertida em energia elétrica, né? Então, pensa aí, diga quais energias são convertidas em quais nesse exemplo. Então, ele está dizendo que o aparelho, para vibrar, ele necessita de energia acumulada. Se você analisar bem, perceberá o princípio da conservação de energia.
Então, o princípio da conservação de energia, ele diz que eu tenho energia cinética ali armazenada, que se transforma em energia elétrica, tá? Então, dica aí para responder. Pode responder isso que eu falei. Em relação à fotossíntese pelos seres clorofilados, né? Algas, plantas, temos um claro exemplo de transformação de que tipo de energia, gente? Ele pega energia solar. A energia solar a gente chama de energia luminosa. E ele transforma, né, essa energia luminosa em energia o quê? Então, eu teria a opção de resposta a letra A ou a letra D, né? Porque é energia luminosa. Ele transforma em energia mecânica, a planta começa a se movimentar, que mecânica é movimento. Ou ele transforma em energia química, que seria a produção de glicose. Então, vocês vão marcar aí a letra D, tá? Então, eu vou transformar a energia luminosa em energia química, que é a produção de glicose, que é o alimento da planta. E a 3, na aula, vimos que a água que se encontra represada lá na hidrelétrica, né, armazena energia potencial. Ao abrir as comportas da usina, a energia potencial da água vai sendo convertida em outro tipo de energia. À medida em que ela escoa pelos dutos, aquela tubulação que eu falei, né? Essa energia que é potencial, então ela tem a potência, ela se converte e é conhecida como energia o quê? Né? Então, essa energia que era potencial, quando eu abro o duto, ela é convertida em energia eletromotriz, em energia cinética, luminosa ou térmica. Lembra que eu falei que quando a água passa, ela roda a turbina? Então, a energia potencial ela é convertida em energia cinética, que é a energia que a gente fala do movimento. Tá? Após ela ser convertida em energia cinética, aí sim ela vai ser convertida em energia elétrica, mas nem tem aqui. Então, vocês vão marcar aí da número 3, a letra B. Lembrando, energia potencial é a energia que eu tenho armazenada. Energia cinética é a energia do movimento. Quando eu abro o duto, a água passa em movimento. Então, é energia cinética. Tá? Na próxima aula, nós vamos começar essa parte aqui, ó, pesquisando evidências de conservação e transformação e dissipação de energia, tá? Beijinho aí para vocês. Corrijam na apostila, ou quem ainda não recebeu a apostila vai corrigir no caderno. Pode botar apenas assim, número 1, correção, número 2, correção, número 3, correção. Mas quando a apostila chegar, você vai passar essas respostas, porque no retorno das aulas elas vão valer como trabalho, tá? Para os alunos que acessam a plataforma. Para quem não acessa, vai valer também como nota. Mas para quem acessa a plataforma, você vai ter o ponto do acesso da plataforma e o ponto da apostila completa. Então, você vai ter dois pontos aí separados. Não é um ponto, não. Pode ser mais. Pode ser 2, 3. Aí vai depender. Beijo, gente.